Olá! Hoje o Observatório Cultural recebe uma convidada que carrega poesia na voz, na escrita e na vida. Aide Camelo é professora, poeta, musicista e compositora. Sua trajetória une literatura, linguística e música numa caminhada marcada pelo talento e pelo compromisso com a cultura. Licenciada e doutoranda em letras, Aide sempre conciliou o ensino e a pesquisa acadêmica com a criação artística. Foi coordenadora do curso de Letras da Universidade Católica de Pernambuco, integrou o conselho editorial da CEP e criou o projeto Quinta em Ritmo e Poesia, que desde 2007 promove encontros poético-musicais, aproximando a comunidade da riqueza cultural brasileira. Sua arte também alcançou grandes nomes da música popular. Aide tem composições interpretadas por artistas consagrados, como o Mestre Dominguinhos, e integra o grupo Sete Bocas de Luz, que leva poesia e música às cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba, democratizando o acesso à cultura. É com muita honra que recebemos hoje no Observatório Cultural essa mulher movida pela poesia, pela música e pela literatura, Aide Camelo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar já com a musiquinha? Vamos, que é a música que move o mundo. Vou começar com uma canção que eu fiz para o pai desse rapaz, por isso que eu estou trazendo para visitar de novo o estúdio. Você entrevistou Joãozinho e hoje ele está me acompanhando. Eu fiz esta canção para o pai dele. O pai dele estava no palco cantando. De repente, um holofote incidiu sobre ele e ele brilhou. Quando ele brilhou, todas as luzes do teatro se apagaram, ficou tudo escuro, menos ele, paletó branco, debruçado sobre o violão, cantando Saga da Amazônia. Eu fiquei hipnotizada e na escuridão do teatro eu puxei um papel qualquer da bolsa, escrevi esta canção que já nasceu com a melodia. Eu fiz para Vital Farias, o meu compadre. Deus te guarde, cantador, por servires de instrumento, através do qual se põe o milagre em movimento. Não és homem, não tens corpo, não tens mente nem razão. És só chama que incendeia no meio da escuridão. Deus te guarde, cantador, por saberes do segredo, de enganar com um sorriso o redemoinho do medo. Calas dor, calas ciúme, calas praga, tempo ruim. Nos acordes da viola, todo mal acha seu fim. Deus te guarde, cantador, por teus olhos de água pura, que beberam tanto céu, tanto azul, tanta ternura. Não tem sombra nem sobroço, não tem véu nem traição. São olhos que só espelham o melhor da criação. Deus te guarde, cantador, pelo amor que nos consome, quando ouvimos na tua voz as vozes dos que têm fome. De vergonha, de justiça, de verdade, de porvir, porta-voz de outras vozes que ninguém mais quer ouvir. Deus te guarde, cantador, pelo amor que nos conduz, quando sais dos teus limites, tal qual o som que virou luz. Fé na vida, na bondade, na verdade de uma sina,
momento de eternidade que no palco se ilumina. Deus te guarde, cantador. Deus te guarde, cantador. Para Vital Farias. Menino, a introdução dessa aqui. Vamos para começar. Uma pedrada dessa. Aide, seja bem-vinda. João, seja bem-vindo. Mais uma vez. Aide, a gente não pode fugir dessa pergunta inicial, né? Como é que entra a arte na sua vida? A música, mais especificamente. Eu acho que entra com a educação doméstica, inclusive. Eu nasci no interior, nasci numa cidade sertaneja e sempre morei em cidades muito pequenas. E eu tive um pai que cultivou a música em casa, que cultivou a literatura, que trouxe o mundo para dentro de casa. Meu pai comprava atlas, mapas, e com aquele dedo assim, ele ia apontando o mundo e acordando essa sede de conhecer e de sentir o mundo. Minha mãe era sábia demais, minha mãe era uma pessoa que sabia ver o mundo, que apontava, que mostrava, que fazia o mundo parar para a gente observá-lo. Várias vezes meu pai parou o carro no meio de uma estrada, quando o mundo era um mundo sem medo, parava o carro no meio da estrada para a gente ver, somente isso. Olhe, minha mãe me pegava pela mão e me deitava numa esteira, num quintal imenso que nós tínhamos, e dizia somente, olhe, olha o que, mãe? Ah, olha lá o céu. Era para olhar a lua, era para olhar nuvens, era para olhar os pássaros, era para andar dentro do mato à noite. Ai, mãe, tô com medo de cobra. Que cobra, menina? Que medo. Ela tem mais medo de você do que você dela. Venha, tenha medo não. Então, eu cresci de uma forma muito destemida, muito observadora de mundo, muito sentimento. E eu era muito dentro de mim mesma, porque eu era muito míope. Eu nunca tinha visto o mundo de fato, nítido. Eu era míope e ninguém sabia que eu era. Então as pessoas viam cenas e riam e eu não sabia do que elas estavam rindo. Elas viam as coisas e eu não sabia o que elas estavam vendo. Aos 11 anos, uma pessoa que trabalhava com meu pai me emprestou os óculos para a miopia dele e eu vi o mundo pela primeira vez. E aí saí encantada, olhava os grãozinhos, olha a terra, olha as formigas, passa as folhas. E aí eu comecei a perceber um mundo que me foi negado por uma falha, né, da natureza. E aí eu queria que meu pai providenciasse logo os meus óculos. E aí, como eu enfrentei muito bullying, era 4 olhos, era carroça na cara, era isso, eu fui me isolando do mundo. Isso foi muito bom, porque eu entrei muito dentro de mim. E aí a arte encontrou espaço, porque é pela arte, pela poesia. Com 11 anos eu escrevia poesia, no isolamento que é escrever. É um ato muito solitário. Uhum. E eu era cada vez mais solitária. Por isso o encontro com a música, com a arte, com a poesia, se deu por aí. Que coisa bonita. Então a sua carreira acadêmica, eu acredito que em letras também tenha tido esse início, né? Então, éramos 8 irmãos e ninguém tinha tempo para nós, né? Éramos feito cabra solta na campina, 4 homens, 4 mulheres. E assim, minha irmã sempre quis ser médica e eu sempre quis ser professora. Uhum. Não teve idade. Já nascemos com essa vocação. Ela cuidava das bonecas como se fosse médico e eu sentava as bonecas como se eu fosse professora para dar aula. Então, aos 9 anos, eu já dava aula. Eu comecei a aprender a ler e na hora que eu aprendia, eu ensinava. Ensinava aos meninos do engenho e papai estimulava muito isso. Ele comprava caderninho, lápis, borracha. Eu achava lindo os menininhos sentadinhos ali para a gente dar aula a eles. Uhum. Pegar aquelas tabuadazinhas, cortar um papelzinho e botar para saber, ver se eles sabiam os números, se eles reconheciam as letras. Então, eu acho que eu nasci para
contribuir com o mundo. E na escola, eu sempre me identificava com quem era menosprezado. Os alunos atrasados, as alunas que sofriam muito. Não tinha esse nome não, viu? Não tinha bullying não, mas era o bullying acontecendo. Eu me lembro de uma moça muito beata, sabe, que não tomava banho dia de sexta-feira porque era pecado. Então ela tinha aquele cheiro ruim, as pessoas se afastavam dela. E ela era muito atrasada na escola. Era exatamente perto dela que eu chegava. E levava para minha casa e ia ensinar a ela, para ela alcançar os outros, para não ser tão menosprezada. Então eu trouxe comigo esse sentimento de mundo, como diz Drummond, né? A gente carrega um sentimento de mundo e de empatia, porque como disse Joãozinho na entrevista dele, né? O mundo é muito feio e a gente parece que vem com aquela consciência de que é necessário, é urgente fazer alguma coisa. Sim. É urgente fazer o bem, é urgente alegrar as pessoas, é urgente ensinar, é urgente dar a mão. Né? Tem um poema de Drummond em que ele diz: olhe meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. É por acreditar nessa esperança que a gente faz o que faz. A gente dá a mão, a gente puxa, porque o mundo pesa muito. E eu não tenho nada, só tenho 2 mãos. E o sentimento do mundo. Aide, como é que essa carreira acadêmica, já na vida adulta, encontra com a música? Como eu escolhi ou fui escolhida para dar aulas de língua portuguesa, a língua portuguesa trabalha com os textos, os poemas. E os poemas sempre calaram muito fundo dentro de mim. A música eu escutava, mas eu sempre prestei muita atenção no casamento entre a melodia e a letra. Eu lia a letra, eu escutava a letra e eu percebia que a melodia tinha que traduzir o que a letra dizia. Se não houvesse essa isotopia, esses 2 suportes para o mesmo conteúdo, eu não achava graça, sabe? Por isso que me dá uma certa rejeição. Cada um faz o que quer, também não quero criticar ninguém, mas me dá uma certa rejeição a frase repetida, a frase musical redundante. Não faz sentido, porque cada letra traz um sentimento e esse sentimento tem que ser interpretado pela melodia, senão não faz sentido. Então eu sempre prestei muita atenção nisso, sabe? E a música entrou na minha vida, cantando na escola, o pessoal me escolhia para cantar, dia de mãe, dia disso, dia daquilo, eu gostava de cantar. Depois chegou uma rádio na minha cidade e me botavam para cantar, e eu cantava sempre, não sei como, mas cantava. E fui desenvolvendo esse gosto. No Recife, eu conheci grandes compositores, esquecidos. Um deles foi Rui de Moraes e Silva. Eu conheci Rui nas serestas, ele fazia seresta de paletó branco, violão do lado. E eu era encantada com Rui, porque quando eu era criança, eu ouvia a música dele. Xô, 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 casaca de couro, cantando as 2 na teia, cantando as 2 na teia. Eu era louca por isso. E a outra, acertei o casamento com a filha do Zé Lotero. Eu queria, ela queria, o velho disse eu não quero. E se rouba a minha filha, vai morar no cemitério. E aí, de repente, estava o compositor das músicas da minha infância na minha frente, em carne e osso. Acho que foi o sentimento que ele teve quando viu Elomar. Você tem a impressão, isso é uma entidade, isso não é gente não. Ele existe, em carne e osso mesmo. Peraí, Rui de Moraes e Silva, é esse, aquele. E aí eu fiquei encantada, sabe? E virei assim, carrapato. Onde eu sabia que Rui estava, eu ia. Então ele me levava com muito gosto para as serestas e me botou para cantar e me acompanhava e pegou todos os meus tons. A casa dele tinha uma sala maior do que essa, toda de vinil. Ele tinha mais vinil do que rádios. Ele tinha mais de 20 violões em casa. E eu passei a frequentar a casa de Rui. E Rui era uma pessoa de humanidade,
Rui, por exemplo, o meu parceiro em projetos musicais, Evane Sarmento, que a gente chama de Nuca, estava tocando na casa dele e Rui disse, um grande violonista como você não pode tocar num violão desse. Levantou-se, foi buscar um dos violões dele e deu de presente a Nuca. Então, eu era apaixonada por ele, né? Ele morreu com quase 80 anos e eu assim, encantada com ele. E aí eu disse, Rui, eu vou gravar as suas músicas. Minha filha, isso é tudo seu. Ninguém dá valor a isso, não. Tá aqui. E me deu tudo o que ele tinha. Os poemas, as canções, gravação em rádio, prêmio que ele foi premiado. Ele tirou o primeiro lugar no Festival Internacional de Londres, Festival Internacional do Folclore. E ninguém sabia quem era Rui. Meu Deus, que memória é essa? As pessoas não valorizam. E aí eu já estava na academia, né? Eu já estava dando aula na universidade, dava aula inclusive de História da Cultura Brasileira e me incomodava profundamente que as pessoas não conhecessem. Eu vou fazer um trabalho com Rui. E aí comecei a juntar as letras, falei com o Nuca, e ele fez a produção musical, e eu comecei a cascavilhar, chamar os meus amigos, eu tenho uma relação maravilhosa entre os artistas do Recife. Aí chamei todo mundo, eu digo, você faz uma canção de Rui comigo, você faz uma canção de Rui. E eu descobri que todo mundo que eu estava chamando tinha algum ponto de encontro com Rui na vida. Quando eu fui chamar Maciel Melo, eu disse, Maciel, você vai fazer uma canção comigo. Aí ele disse, eu já sei o que quero, eu vou, mas eu quero cantar a Casaca de Couro. Eu já tinha chamado Maria da Paz para cantar comigo, porque a história de dois passarinhos, uma casaca de couro é um passarinho. Um canta e o outro baixa, sabe? Mais educado do que muita gente. Quando o outro começa a cantar, esse baixa. São dois passarinhos o tempo todo fazendo duetos, as casacas de couro. E ficam em cima dos telhados, esperando as mulheres que pilavam milho e os grãozinhos caíam no quintal e a casaca de couro ia e pegava. E Rui fez uma canção linda com isso. Inclusive, quando a casaca de couro sacode as asinhas, ele sacode a música. E aí eu fui apresentar um trabalho num congresso no Rio de Janeiro e levei exatamente esse tema. Eu mandei fazer a pauta, e a pauta é assim. As notas musicais, elas desenhadas na partitura, elas fazem isso. A canção faz isso. E o conteúdo é isso. Ela sobe e desce. Show, 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 show. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. E todas as imagens poéticas que ele cria é esse sobe e desce. Uma canta, outra responde, uma baixa, outra também. Parece mulher pilando. Olha o movimento. Parece mulher pilando pro modo de fazer xerém, subindo e descendo as asas como os seios do meu bem. Show, 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 casaca de couro, sai por aí afora. Na última estrofe eu nunca vi desafio mais bonito, mais igual. Duas casacas de couro quando começa a cantar, parece dois violeiros num galope à beira-mar. Até o galope, sabe? O pessoal lá no Rio, o pessoal do Sudeste, que às vezes olha assim pro Nordeste, não sei porquê, tava todo mundo lá assim, ó, não fechava a boca. Isso existe. Isso se chama talento. Não foi à toa que esta canção tirou o primeiro lugar no Festival Internacional de Londres, porque as pessoas entendem o que é esse suporte diferente para o mesmo conteúdo, para esse movimento do vai e vem. Mas estou falando demais. Não, a gente está aqui para lhe ouvir. Mas me diga uma coisa. Esse foi um trabalho acadêmico, porque primeiro eu fiz a pesquisa, ensinei aos alunos, né? E depois eu gravei, e para gravar eu convidei um intérprete para cada faixa. E quando o Maciel escolheu essa, eu digo, já tem uma pessoa que vai cantar essa, não dá não. Foi o seu primeiro disco, então? Foi o primeiro disco que você gravou? Não, mas foi o primeiro trabalho muito sério que eu fiz, que eu gastei muito dinheiro com isso. Eu pedi para se fazer uma revisão, uma rescisão, lá vai eu com revisão, uma rescisão para pegar o dinheiro e gravar esse CD. E depois que estava pronto,
eu recebi oferecimento de financiamento. Já pensou um negócio desse? Aí a Chesf financiou, a Infraero ligou para mim. Pô, como é que você conseguiu o financiamento? Patrocínio da Infraero? Não sei, só sei que foi assim. Ligaram para mim e perguntaram, tem projeto? Eu tenho. Projeto tem, né? Tinha não, mas eu fiz. Aide, a gente vai fechar o primeiro bloco, mas antes queria perguntar uma coisa a você, né? Que tem uma trajetória assim tão bonita, tão consolidada, né? Tão comprometida, compromissada. De que forma você enxerga o papel da mulher na cena cultural brasileira? Eu não sei como é que a mulher foi tão silenciada, né? Milenarmente ela foi silenciada pelo poder que ela tem. O patriarcado morre de medo da mulher. Até hoje, desculpem os homens presentes, mas até hoje os homens morrem de medo das mulheres. A mulher muito poderosa assusta. Não é fácil, não. Então, durante muito tempo ela foi objeto, foi teatralizada, era objeto das músicas. Eles faziam de conta que estavam morrendo de amor, morrendo de ciúme, morrendo de saudade, morrendo de sofrimento porque foram abandonados. E quando elas começaram a assumir a palavra, ainda mostravam subserviência. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Peraí, né? Então elas demoraram a assumir de fato o papel. E elas foram importantíssimas em todas as lutas históricas, políticas. Elas estão aí. Uma Elis Regina, sabe, com a voz desafiando o mundo, sabe? Aquela arrastão, aquela se impondo. As intérpretes, as compositoras, Cássia Eller, trazendo o tema da LGBT, sabe? A mulher se assumindo, sou e daí. Então, falar da importância da mulher tomando a palavra para si e narrando o mundo, não tem nem o que discutir. E a gente está aqui. Ainda bem que a gente está aqui, que você está aqui, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, tá certo? Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Por saberes do segredo, te enganar com um sorriso, o redento